Meus irmãos e irmãs, hoje é um dia especial, não só para mim, mas para todo o país. É o dia em que comemoramos a independência do Brasil e oxalá ele continue sempre independente. Mas também nós comemoramos, ou iniciamos, ou abrimos o mês da Bíblia e o mês do dízimo. A Bíblia é a palavra de Deus que está sempre nos iluminando. Na palavra de Deus nós encontramos luz para o nosso caminho. E felizes nós somos se deixarmos que esta palavra sempre guie os nossos passos. Neste mês de setembro, então, é preciso intensificar nossa leitura, nosso estudo, e também nossa oração com a palavra de Deus, porque com ela podemos fazer tudo isso: leitura, estudo e oração. Mas também no mês de setembro, especialmente aqui na nossa arquidiocese, nós celebramos o mês do dízimo. O dízimo significa a nossa solidariedade para com a igreja, a nossa corresponsabilidade e o sinal de partilha. É apenas um sinal, porque se nós não temos um coração que partilha, nós não conseguimos ser felizes. Porque um coração fechado, um coração egoísta, não é um coração feliz. Por isso, a palavra de Deus nos exorta a que nós tenhamos um coração que partilha. Não só partilhamos do nosso salário, daquilo que nós recebemos todo mês por causa do nosso trabalho. O dízimo, como sabemos, é a 10ª parte do que nós recebemos por mês. Vocês sabem, eu já disse aqui, os padres todos são dizimistas. O arcebispo Dom João criou um sistema de que nós recebemos das paróquias já descontado 10%. E é para quê? Para ajudar aqueles padres que vivem em paróquias que não têm muitas condições, para que ajude na entrega daquilo que os padres precisam para sobreviver. O salário dos padres, que não é chamado de salário, chama-se côngruas. Tem paróquias que não podem dar um salário mínimo ao padre. Então, com o dízimo de todos os padres, tem um sistema que vai distribuindo para aquelas paróquias que não têm condições de dar o salário digno ao padre. Então, se os padres são dizimistas, então os fiéis precisam ser. Porém, quando falamos do dízimo, como eu disse, falamos de um sinal de partilha. Não é só este. Não adiantaria nada e nem agradaria a Deus se nós fôssemos fiéis ao dízimo, mas não fôssemos fiéis no nosso seguimento a Jesus. É porque seguimos a Jesus que nós partilhamos a amizade, o respeito, a consideração, o cuidado pelo outro. Nós tivemos um exemplo muito claro na segunda leitura. Como vocês acompanharam, a segunda leitura é tirada da carta de São Paulo a Filemon. Na verdade, não é nem uma carta, é um bilhete, porque não tem nem capítulo, é só versículo. São Paulo conheceu um escravo na prisão. E no tempo de São Paulo, os escravos não eram considerados pessoas. Eles eram troca de mercadoria. Então, um cristão chamado Filemon tinha um escravo chamado Onésimo e ele foi destinado para cuidar de São Paulo. A leitura começa dizendo: eu, Paulo, velho como estou. Aí me lembrei que faço aniversário hoje, mas eu não estou velho não.
faço apenas 5,4. Ainda sou muito jovem, não é isso? Mas quem tem mais do que eu é mais jovem do que eu. Porque a velhice, ou melhor, velho é coisa. Os idosos não são velhos, eles são ricos de sabedoria. O Papa Francisco gostava muito de exaltar os idosos e chamava a atenção para os jovens de que eles não desprezassem os idosos, porque eles deviam aprender com os idosos. Mas São Paulo está na prisão, já nos últimos momentos de sua vida. De fato, depois ele foi para Roma e lá São Paulo foi decapitado. Mas este escravo foi para a prisão cuidar de São Paulo. O que São Paulo faz? Ele evangeliza aquele escravo, ele anuncia a palavra de Deus para ele, ele se converte, é batizado. Aí o que São Paulo faz? Ele devia voltar para o seu antigo dono com essas recomendações: aceite-o não como escravo, mas como um irmão. É assim que deve acontecer conosco, iluminados pela palavra de Deus. Não temos mais escravos hoje, pelo menos como um sistema oficial, porém, não devemos tratar mal a ninguém. Pelo contrário, todo ser humano tem uma dignidade inviolável, todo ser humano merece respeito. É bem verdade que alguns seres humanos dão trabalho, que o diga o padre na paróquia, porém, pode ter certeza que mesmo dando trabalho, são amados. E nós precisamos amar sempre aos nossos semelhantes. Este é um caminho de santidade, mas é um caminho que Jesus propõe no Evangelho. Vocês ouviram que Jesus apresentou 3 condições para que alguém se tornasse seu discípulo. A primeira é: se alguém não se desapega. Aí Jesus parece que foi assim, bem radical. Porque se desapegar das coisas materiais, minha gente, é muito fácil. E é até necessário, porque se nós nos tornamos acumuladores compulsivos, nós sofremos, isso inclusive é tratado até como doença. Então, desapegar-se das coisas. Há muita filosofia de minimalismo. Quanto menos temos para viver, mais vivemos bem. Porém, Jesus não fala de coisas. Jesus fala de laços familiares. E esta palavra, antigamente, era interpretada apenas para os padres e para as religiosas que entravam nos conventos, porque saíam de casa, deixavam o pai, a mãe, iam para o convento, para o seminário, e a vida era toda entregue nas mãos do bispo. Ainda continua assim. Eu estou aqui porque o bispo mandou. Eu concordo, e nessa concordância eu me sinto feliz. Mas eu não vim porque eu disse para o bispo: seu bispo, eu quero ir para Parnamirim. O bispo disse: você vai para Parnamirim? E eu disse: sim, aqui estou, envia-me. Porém, o que Jesus está dizendo serve para todos. O que significa desapegar-se do pai, da mãe, da mulher, dos filhos, do irmão, da irmã e até da própria vida? É viver colocando a sua vida a serviço do outro. De fato, isso não acontece no casamento. O casamento significa que o homem deixa a casa de seu pai e de sua mãe e vai se unir à sua mulher. E o que ele deve fazer? Ele deve viver para a sua esposa. A mesma coisa a esposa. Viver para o outro, isso significa desapegar-se. Porque nós colocamos o sentido da nossa vida nesta entrega para o outro. Assim também acontece com os amigos, assim acontece
também nas nossas pastorais, nos nossos serviços e serve para todos os batizados. Mas Jesus coloca uma outra exigência. Se alguém não carregar a cruz, se quer ser meu discípulo, carregue a sua cruz e vá atrás de mim. Carregar a cruz não significa simplesmente se conformar com o sofrimento. Às vezes nós ouvimos assim, uma mulher que não se casou, ela ficou cuidando do pai, da mãe, e passou o tempo, como dizia antigamente, se tem alguma aqui, me desculpe, ficou moça velha, né? Não se casou, renunciou para cuidar do seu pai e de sua mãe. Ou às vezes, uma esposa que sofre muito do marido, e a gente vai dizer, por que você não deixa esse homem? Ela diz, padre, esta é a minha cruz. Porém, minha gente, a cruz não significa desgraça. A cruz não significa o sofrimento estéril. A cruz significa identificação com Jesus. Carregar a cruz significa ser como Jesus. A cruz é um sinal. Toda a vida de Jesus significou uma vida entregue pelos outros. Ora, Jesus renunciou aos prazeres para estar fazendo bem aos irmãos e irmãs. Jesus renunciou a ter uma vida só pensando nele para pensar nos outros. E isto foi tão radical para Jesus que ele morreu na cruz. Dedicar-se aos outros, assumir a missão, esta é a cruz. E não é que a missão nos traz tristeza, pelo contrário, ela traz exigências, renúncias. A missão é pesada, sabemos, porém, a missão traz alegria, porque nós, que somos um, estamos unidos com o coração a tantos corações, e isto é muito prazeroso. A gente sofre, mas quem ama está sempre alegre, sempre feliz. Mas há uma terceira exigência de Jesus. Se alguém não renuncia a tudo o que tem, renunciar ao que temos é sinal de libertação. Nós temos as coisas, precisamos ter uma boa casa, precisamos nos locomover, precisamos nos preocupar com a aposentadoria, precisamos cuidar para que quando cheguemos a 100 anos, nós tenhamos uma vida digna e feliz, como nossa amiga Dona Ruth, que chegou agora. 100 anos, alegre, feliz, com disposição. Mas nós temos coisas mais importantes do que os bens materiais. Os bens materiais estão a nosso serviço, não somos escravos deles. É muito triste quando uma pessoa é apegada ao dinheiro e esquece de viver na alegria, de viver na amizade, no respeito pelo outro. Então, quem é apegado ao dinheiro, aos bens materiais, quem coloca os bens materiais como se fosse a coisa mais importante, esquece da amizade, esquece da família, esquece do bem, esquece das coisas mais importantes. Por isso, digamos sempre para Jesus, Senhor, eis-nos aqui. Digamos todos, Senhor, eis-nos aqui. Nós queremos te seguir. Amém.